Olá, na agenda econômica de hoje nós vamos conversar sobre a China. Em 2009, o país asiático virou o maior parceiro comercial do Brasil. Do ano 2000 para cá, o valor das nossas exportações para a China passaram de US$ 1 bilhão para quase 68 bilhões de dólares ao ano. Superaram as nossas vendas para os Estados Unidos, a Argentina e a União Europeia, juntos, os outros três maiores parceiros comerciais do Brasil. Qual o futuro de uma relação tão intensa? Vantagens, desafios e riscos. Este é o tema da conversa com a diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China, Cláudia Trevisan. Cláudia, muito bem-vinda aqui ao Agenda Econômica para nos falar um pouquinho dos seus conhecimentos sobre a China. É um prazer, Antônia. Obrigada pelo convite. Cláudia, você é a diretora executiva do Centro do Conselho Empresarial Brasil-China. Esse conselho existe há algum tempo, mas ele está ganhando força aí nesses últimos 2 anos. Qual é o objetivo? Vamos começar. Qual é o objetivo desse conselho? O que vocês pretendem? O conselho foi criado em 2004, quando a relação comercial entre o Brasil e a China estava ganhando força. Como você mesmo falou, no ano 2000, a China ela mal aparecia entre os 10 primeiros parceiros comerciais do Brasil. Com o crescimento da China, que se intensificou, a China, desde que ela entrou na OMC em 2001, o crescimento chinês se acelerou muito. E a China passou a ter 2 dígitos de crescimento ao ano. E chegou, por volta de 2007, a crescer 14% em um ano. Isso fez com que a China aumentasse muito a demanda por commodities que o Brasil produz. Minério de ferro, que é um componente essencial para a indústria do aço, que, por sua vez, é um componente essencial para toda a indústria de infraestrutura, de construção, e a China estava ainda está, mas naquela época, de maneira muito mais intensa, numa febre, né, de construções e de expansão da sua infraestrutura. E também, com o aumento da renda per capita da população e com uma população que é a maior população do mundo, a China também passou a demandar mais alimentos, principalmente no caso do Brasil, soja. Então, esses eram os 2 principais bens de exportação nos anos 2000. E hoje, como isso se diversificou um pouco, e o petróleo também tem um peso grande nas exportações. Vamos só, para ilustrar um pouquinho isso que você está falando em termos de valores de comércio, eu vou pedir ao nosso diretor para mostrar aí na tela um gráfico, para mostrar um pouquinho essa mudança que eu falei lá na abertura e você falou também, desse comércio aí, que é um crescimento exponencial e impressionante, absolutamente impressionante, né, Cláudia? Fala um pouquinho para a gente dessas mudanças. E a gente tem efetivamente aqui em 2005 uma mudança muito grande, esse crescimento exponencial aí das nossas vendas e também das nossas compras para a China, né? Quando o Brasil descobre a China ou a China descobre o Brasil, como é que é isso aí? Então, é justamente nesse começo dos anos 2000, quando os 2 países se descobrem, né? E é o momento em que o Conselho Empresarial Brasil-China é criado, é o momento em que é estabelecida a organização que é o principal canal de diálogo bilateral entre o governo brasileiro e o governo chinês, que é a COSBAN. Ela é instituída também em 2004. E a principal função do Conselho Empresarial é estreitar as relações empresariais entre Brasil e China, apresentar subsídios ao governo brasileiro, à COSBAN, para a relação Brasil-China, né, apresentar a posição dos nossos associados, né, como eles veem essa relação e para onde essa relação deve ir. E, como você falou, né, olhando o seu gráfico, a gente dá para ver que teve um momento de reversão ali do comércio bilateral, né, depois de por volta de 2012, 2013, que há uma queda, que é justamente o momento que há o estouro da bolha de commodities que se criou durante todo o ano 2000, né, que levou a um aumento muito grande dos preços de minério de ferro, de soja, e aí houve uma deflação dessa bolha,
que coincidiu ali com o começo da crise no Brasil, né, 2014, 2015, mas depois, logo, as exportações se recuperaram. E, apesar da pandemia, o peso da China nas exportações brasileiras aumentou, né? Quando a pandemia começou na China, havia ali um temor de que a China iria reduzir as suas compras do Brasil. E o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? As exportações para a China aumentaram durante a pandemia. A que se deve esse aumento? Como é que você explica para a gente, você que está aí, que conhece bem a China, que morou lá já 2 vezes, períodos longos, como é que você explica esse crescimento da China, do nosso comércio com a China, que implica, que vem de um crescimento da China? Eu acho que tem 2 coisas. No caso da soja, teve um fator que foi a gripe suína que dizimou o rebanho suíno da China. E a China teve que recompor esse rebanho, e a soja é usada na China como, principalmente, ração animal. Então, havia uma demanda ali por soja para ser usada como ração animal. E, no caso de minério de ferro, a China continua a se urbanizar, a China continua a ter uma atividade intensa no setor de construção, ela continua a produzir aço. A China é o maior fabricante do mundo de vários produtos, né, que demandam aço. E no caso do petróleo, a China hoje compra 60% pelo menos do petróleo que o Brasil exporta. E o Brasil... Eu vou te interromper só um pouquinho. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar um outro gráfico que a gente tem, que aí você vai, inclusive, falando, e o nosso telespectador, ou quem está nos vendo aí na internet, pode identificar esses percentuais aí, que é exatamente aquilo que você estava explicando, né? A soja, que fala aí, responde por 31% das nossas exportações, são dados de 2020, e o minério de ferro, como você falou. Aí você continua aí na sua explicação, Sim. Mas eu queria deixar esse gráfico para a gente ter uma ideia. Aí você tem o petróleo, né? A China, o petróleo representa 17% das nossas exportações para a China, mas a China é o destino em 60% das exportações de petróleo do Brasil, e o Brasil se transformou em um importante fornecedor de petróleo para a China. O Brasil está entre os 10 maiores fornecedores de petróleo para a China. O Brasil hoje é o maior... A gente fornece óleo bruto. Sim, de óleo bruto. Tá. O Brasil é o maior fornecedor de soja para a China e é um dos maiores fornecedores de minério de ferro. E o que a gente viu em anos recentes, principalmente a partir de 2019 para cá, há uma, ainda que limitada, está havendo uma diversificação da pauta de exportações na área do agronegócio, com a introdução de produtos de maior valor agregado, como carne bovina, né? A China é hoje um grande mercado para carne bovina brasileira, carne de frango, carne suína por conta da crise que eles tiveram lá, açúcar, celulose. A China é o maior mercado de exportação para celulose brasileira, quase metade das exportações de celulose do Brasil vão para a China. Então, eu queria, a gente vendo esse quadro aí, a gente vê que nós somos exportadores, a gente exporta matéria-prima, matéria bruta, soja em grão, minério de ferro bruto, óleo bruto de petróleo, nada com valor agregado. São grandes quantidades, são muito significativas em termos financeiros na nossa balança comercial, em termos de montante, no total da nossa exportação, mas a gente poderia melhorar um pouquinho isso aí, né? Sim, esse é um drama eterno da relação Brasil-China. Assim, desde o princípio da relação, desde da década de 2000, há uma discussão muito intensa de como o Brasil pode aumentar o valor agregado das suas exportações para a China. E na década de 2000 e em parte da década passada, o Brasil ainda exportava aviões para a China. A China era o segundo maior mercado do mundo para a Embraer. Mas depois a China desenvolveu um avião concorrente da Embraer e passou a demandar muito mais o avião produzido na China.
Então, houve até uma redução do valor agregado das exportações nossas para a China. E a questão, assim, só para concluir, o Brasil é muito produtivo no setor agrícola, né? O setor do agronegócio brasileiro é um setor extremamente moderno, é um setor que usa tecnologia e é um setor que se mostrou muito mais competitivo do que outros setores da economia. O desafio agora, e acho que é o desafio do país que a gente discute há décadas também, é o desafio do aumento da competitividade brasileira, né? Como fazer com que o Brasil seja competitivo também na área industrial. Agora, você vê uma disposição da China em importar produtos brasileiros manufaturados ou com maior valor agregado? Porque a gente tem um outro trabalho aí que a gente fez, um levantamento em cima dos dados do antigo Ministério da Indústria e Comércio, que são as nossas importações da China, né? A gente importa equipamento, tudo produto industrializado, alta tecnologia, equipamento de telecomunicações, circuitos impressos e peças de telefonia, plataformas de embarcação e estruturas flutuantes usadas para a exploração do petróleo que a gente manda para lá, compostos químicos usados tanto na farmácia quanto na produção de defensivos agrícolas, e os demais produtos aí são 5 principais, mas o restante é tudo produto industrializado. A China foi atrás de fazer avião para não ter que importar da Embraer. Você vê possibilidade de a China abrir espaço para importar produtos industrializados brasileiros? Ou a gente não exporta porque não tem mesmo? Eu acho que a gente não exporta por problemas de competitividade. Assim, a China vai importar se avaliar que o preço é competitivo. Né? Porque quem importa não é a China, né? Essa entidade abstrata. Quem importa são as empresas que estão fazendo negócios. E elas vão buscar produtos que elas possam vender na China e que tenham preço que eles consigam cobrar dos consumidores chineses. Eu acho que o que o Brasil tem potencial para explorar na China são nichos de mercado. Eu acho que o Brasil pode ter uma estratégia mais sofisticada para... os chineses gostam muito de coisas ligadas à natureza, que façam bem, como produtos amazônicos, que tenham propriedades ali relacionadas à saúde. Eu acho que o Brasil tem muito a avançar ali nessa área de bioeconomia, na área de cosméticos, área de alimentos. O Chile está exportando vinhos para a China, o Chile exporta cerejas para a China. Então, acho que tem como a gente conseguir diversificar essa pauta dentro de determinados nichos. Eu não acho que o Brasil vai exportar televisão para a China, não acho que o Brasil vai exportar carro para a China. A gente eu acho que dentro dessa cadeia do agronegócio, a gente pode ter produtos de maior valor agregado. Né? Ao invés de a gente exportar, o caso do café é o caso clássico, né? Ao invés de a gente exportar o grão de café, exportar o café processado. E nessa área, moda, eu acho que é uma área que o Brasil tem potencial, cosméticos, como eu já disse, calçados é uma área que tem penetração de produtos mais de uso, produtos de uso pessoal. A gente tem aí 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para vestir, não é isso? Sim, e pessoas que estão, do ponto de vista alimentar, né, de hábitos alimentares. São pessoas que estão se transformando, né, e que estão tendo hábitos alimentares cada vez mais sofisticados. A renda per capita da China cresce todo ano. Então, os chineses estão comendo carne, que era algo que antes, carne de boi, né, eles não comiam. Os chineses estão tomando leite, os chineses estão tomando café. Né? Você tem redes, o Starbucks, a China é o segundo maior mercado do Starbucks no mundo. Starbucks abre uma loja na China a cada 15 horas.
Então, tem ali setores em que o Brasil, nessa área do agronegócio em que o Brasil é competitivo, produtos em que o Brasil pode agregar valor e pode conquistar ali fatias do mercado chinês. Você falou aí do Starbucks, que é um ícone dos Estados Unidos, né? E a gente teve aí um certo alinhamento automático do governo brasileiro ao governo norte-americano, que gerou em alguns momentos um certo estresse, por alinhamento político, um certo estresse comercial entre o Brasil e a China. Uhum. Você acredita que esse momento já passou, está superado? Porque os Estados Unidos hoje são o nosso segundo ou terceiro, dependendo da situação, maior parceiro comercial, mas muito atrás da China. Enquanto a China aumentou em 60 vezes o seu comércio com o Brasil, os Estados Unidos não chegou a dobrar de 2000 para cá, né? Sim, e o que aconteceu, principalmente com a pandemia, aconteceu um aumento da participação chinesa, né, no total das nossas exportações, e uma redução da participação dos Estados Unidos, porque houve uma queda muito forte das exportações para os Estados Unidos. Mas o que eu acho, se a gente olhar os números, esse alinhamento do governo brasileiro com o governo Trump, né, que saiu da Casa Branca no começo desse ano, ele não afetou o comércio Brasil-China. Pelo contrário, né? Se a gente olhar as exportações brasileiras para a China, elas aumentaram em 2019 e aumentaram de novo em 2020, enquanto as exportações para os Estados Unidos tiveram queda. E além disso... Esse aumento deveu a quê, em meio à pandemia? Pela demanda chinesa. Pela demanda chinesa desses produtos que continuou. A China foi a única grande economia do mundo que cresceu no ano passado, né? Ela cresceu pouco, 2%, um pouquinho mais de 2%. É mais do que a gente cresce há 5 anos, né? Sim. O pouco deles é mais do que a gente cresce aqui há 5 anos, né? Sim, sim. E neste ano a China vai crescer pelo menos 8%. E é uma economia, o tamanho que a economia chinesa tem hoje, assim, a China hoje é a segunda maior economia do mundo. Ela tem uma economia de 14 trilhões de dólares. Isso é 10 vezes mais do que a economia brasileira. E você crescer 8% numa economia de 14 trilhões de dólares é muita coisa. E um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Né? Então, tem uma demanda chinesa. A gente tem, Cláudia, pela frente, o grande negócio do mundo no momento, que é a questão da tecnologia 5G, que são as comunicações, as telecomunicações. A China é um grande concorrente com as suas empresas privadas, suas empresas mistos de privadas e estatais, esse sistema um pouco complexo da China aí, mas tem também uma disputa grande, uma guerra com a Europa e com os Estados Unidos, principalmente. Como é que você vê essa questão de telecomunicações, o lugar do Brasil nesse jogo político, e para a gente tentar, e a partir de um trabalho que vocês fizeram, que seriam os próximos 15 anos na relação Brasil-China, como é que vocês veem esses próximos 15 anos na relação Brasil-China? Uhum. No caso do 5G, eu acho que o Brasil, pelas informações que eu tenho, o Brasil já tomou uma decisão, né, que é permitir que todas as empresas que têm hoje a tecnologia 5G possam fornecer equipamentos para a rede brasileira. E hoje você tem 3 grandes fornecedores, né, mundiais, que é a Huawei, que é chinesa, a Nokia, que é finlandesa, e a Ericsson, que é sueca. E as 3 atuam no Brasil, e eu acho que o melhor cenário para o Brasil, principalmente para as operadoras de telefonia brasileira e para os consumidores, é que as 3 também sejam capazes de competir no fornecimento de equipamentos que vão ser usados na rede 5G. Eu acho que é importante lembrar que
essas empresas não são elas que vão participar do leilão do 5G. Quem vai participar do leilão do 5G é a Claro, a Oi, a TIM, e elas depois vão fazer contratos comerciais, como elas têm hoje, contratos comerciais com a Huawei ou com a Ericsson ou com a Nokia, de acordo com a qualidade e o preço que elas oferecerem. E o que as operadoras dizem é que a eliminação de um desses 3 players seria muito ruim, né? Porque você teria daí um duopólio que levaria fatalmente a aumento de preço, a redução da concorrência. Então, eu acho que a melhor saída ali é ter uma saída técnica, exigir, né, segurança, proteção de dados para todos os participantes e não ter uma política de discriminação de uma ou outra empresa. Cláudia, a gente... Sim, desculpa, termino. Não, fala. A gente tem aí algumas projeções que indicam que até 2030 a economia chinesa será maior, o PIB chinês será maior do que o PIB norte-americano. Eles já, digamos que dominam, né? Eles são o nosso maior parceiro comercial. Você vê algum tipo de risco do ponto de vista geopolítico para o Brasil? Está, de certa forma, dependendo no seu comércio exterior tão fortemente assim de um único país? Uhum. Eu acho que não é, assim, acho que para o país não é saudável o depender tanto de um único parceiro. Eu acho que o Brasil deve fazer um esforço, e acho que o governo tem consciência disso, deve fazer um esforço de diversificação, não só dos produtos que exporta, mas também dos seus mercados, né? E acho que aí entra toda a agenda de negociações comerciais, de acordos comerciais, de abertura, né, para novos mercados e abertura de novos mercados. Então, assim, demanda uma ofensiva, né, comercial importante. E acho que tem o dever de casa ali do Brasil, que é esse dever de casa eterno, né, que é, de novo, a questão do aumento da competitividade, a redução da carga tributária, a melhoria da logística, o investimento em infraestrutura, que são todas coisas que facilitariam a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado e com maior eficiência. Cláudia, o governo chinês tem falado em um projeto de desdolarização da economia chinesa, né? Eles já lançaram, inclusive, estão lançando uma moeda virtual oficial, seria uma espécie de yuan virtual. Quais são os riscos disso para uma economia mundial e para a economia brasileira, especialmente? Eu acho que a perspectiva ali de adoção do yuan digital de uma maneira generalizada, eu acho que ela ainda não está próxima. O governo chinês está fazendo, tem planos piloto ali que tem um uso experimental da moeda digital. A China é um país extremamente digitalizado nos seus meios de pagamento. A China ela passou a China deu saltos tecnológicos, né? Então eles não tinham telefone e já passaram a ter celular, né? A transformação foi tão grande que eles pularam etapas. Então eles não tiveram a etapa do cartão de crédito, eles passaram do dinheiro para o pagamento digital. Hoje todo mundo na China usa o seu celular para pagar tudo. Né, para pagar restaurante, para pagar táxi, para dar esmola na rua. Assim, os mendigos têm seu QR Code no papelão ou em alguma coisa que você pode escanear e fazer doação. Então, assim, já é uma economia muito digitalizada. E eu acho que a questão do yuan digital, acho que tem essa questão o reconhecimento, né, de que a digitalização é um processo que vai se acelerar cada vez mais, mas também tem uma questão geopolítica, que a China avalia que hoje o sistema de pagamentos mundial
que é todo coordenado pelo SWIFT, é um sistema de pagamentos dominado pelos Estados Unidos. É o sistema de pagamentos em que o dólar é a moeda predominante e é um sistema de pagamentos que permite que os Estados Unidos imponham sanções unilaterais a outros países, né? Inclusive contra a China. E a China, uma das intenções ali, nem sempre declaradas, né, do Yuan virtual, é criar um novo sistema mundial de pagamentos que não passe pelo SWIFT, né, que não estaria sujeito às sanções americanas unilaterais. Acho que o risco disso para o mundo, e acho que é o risco que existe na questão da tecnologia também, é a gente ter um mundo dividido tecnologicamente em dois universos, né? Então, um sistema de pagamentos no qual é dominado pelos Estados Unidos e um sistema de pagamentos dominado pela China. Ter uma internet e aplicativos e plataformas chinesas e o universo, o ecossistema de tecnologia americano. Né? E isso teria um impacto muito negativo para a globalização, para a integração das economias, porque você não teria mais a facilidade que se tem hoje, né, de navegar dentro de um mesmo ecossistema. É muito complexo e é muita informação. A gente vai ter que conversar novamente aí daqui a um tempinho para você nos falar, quem sabe no fim desse ano, como é que foi esse momento da China que é de tanta mudança. Cláudia, quero te agradecer muito aqui pela sua presença no Agenda Econômica. Obrigada, Antônia, foi um prazer. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está na TV Senado, já está nas nossas redes sociais, no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Vai lá, revê, indica para os seus amigos, assine o canal da TV Senado e continue com a nossa programação. Muito obrigada e até o próximo Agenda Econômica.